Olá, está com o Especial Saúde. Os utentes estão mais exigentes relativamente aos cuidados de saúde e o maior pedido de meios complementares de diagnóstico é a prova que faltava. Um estudo recente, realizado no país, diz que tanto profissionais de saúde como utentes consideram que as análises clínicas são essenciais. Veja porquê. O termo diagnóstico in vitro, vulgarmente conhecido por análises clínicas, tem origem no material inicialmente usado na constituição dos tubos de ensaio, o vidro. Hoje, e por razões de segurança, estes materiais são descartáveis e não reutilizáveis. Os diagnósticos in vitro constituem um investimento valioso para os sistemas de saúde, devido à informação que fornecem sobre a predisposição para determinadas doenças, o estado de saúde e evolução do tratamento de cada doente, contribuindo para uma melhor tomada de decisão médica, tanto na prevenção como no diagnóstico e tratamento. Atualmente, estima-se que 60% a 70% das decisões clínicas sejam tomadas tendo por base os resultados dos testes de diagnóstico in vitro. Hoje falamos de diagnóstico in vitro ou análises clínicas. Um estudo recente dá conta do reconhecimento deste meio complementar de diagnóstico como uma ferramenta importante na detecção e controle de patologias, valorizadas principalmente na fase do diagnóstico. E é sobre isto que vamos falar com os nossos três convidados, a quem agradeço desde já o facto de terem aceitado o meu convite de estarem hoje aqui comigo. Doutora Marisa Pereira, a senhora pertence a uma empresa que realizou este estudo a que já me referi. Quais são os pontos principais que salientaria deste estudo? As conclusões principais, digamos assim. Boa tarde. Olá. Bom, este estudo, portanto, incidiu precisamente em vários segmentos, portanto, junto da população em geral, junto de médicos, quer especialistas, quer médicos de clínica geral, responsáveis por laboratórios de realização de análise e mais complementares de diagnóstico. Sim. E, portanto, os resultados, as principais conclusões que nós podemos tirar daqui são, de facto, que existe uma maior preocupação por parte dos utentes na visitação médica, portanto, na procura dos médicos, na procura de informação e no pedido de análises clínicas. Principalmente análises clínicas, quando falamos em meios complementares de diagnóstico, claro. Aqueles que nos foram mais referidos foram, de facto, as análises clínicas. Quando se fala, há uma ligação direta, não é? Exatamente, exatamente. Aliás, é um dos principais motivos de visita médica por iniciativa. É para pedir análises. Exatamente. Portanto, eu vou ao meu médico pedir análises clínicas. Claro. É como se fosse, talvez, aquele exame que nos faz, que faz um check-up geral, não é? Do estado de saúde do utente. Claro. É também um meio muito valorizado pelos médicos. Também. Como ajuda, não é? Como ajuda na fase diagnóstico. Claro. Na fase diagnóstico e na prevenção. Também. E aqui os utentes valorizam muito este tipo de meio complementar de diagnóstico, precisamente na fase de prevenção da doença. Portanto, não houve aqui discordâncias relativamente à importância que têm as análises clínicas para a saúde dos doentes, não é? Exatamente. Doutora Maria José Rito de Sousa, bem-vinda também. Sente isso na sua prática diária, portanto, pertence a um dos maiores laboratórios do país. Como é que sente todo este processo? Os doentes já vêm numa fase secundária, né? As pessoas já foram ao médico e depois já chegam até si, mas tem algum feedback, certamente, daquilo que é importante e que eles procuram? Não, o que nós temos feedback da nossa prática do dia-a-dia, quer hospitalar, quer privada, ou enfim, privada / convencionada, é que todos nós, utente ou não, todos nós temos um maior empowerment hoje em dia, não é? Claro, temos um maior acesso à informação, procuramos a informação e temos a noção. E hoje em dia, então, fala-se tanto nas revistas dos consultórios e nos centros de saúde, e em qualquer sítio, no supermercado. Os supermercados desenvolveram áreas de saúde onde estão cheios de informação. As pessoas percebem que têm que ter uma atitude mais saudável na vida e sabem como é que chegam a diagnósticos de patologias, querem prevenir a patologia o mais cedo possível e, portanto, percebem que as análises clínicas, a medicina laboratorial na sua globalidade, é de facto uma forma fácil, simples, que não tem riscos para ele, porque é só tirar um bocadinho de sangue, não é fazer um raio-x, não é sujeitar-se a radiações ou outra coisa qualquer, e permite dessa forma indiretamente ter acesso a tudo o que se passa no seu organismo. E de facto é verdade, o laboratório permite não só um diagnóstico da doença expressa, como um diagnóstico da doença oculta, como hoje em dia, nos anos mais recentes, é possível fazer uma previsão da doença, não é? Que está
anos-luz, ou prevê um risco, não é? Portanto, o laboratório sustenta imensos atos e imensos diagnósticos clínicos, um número grosseiro é aproximadamente 60 a 70 atos médicos que são alavancados pelas análises, e, portanto, quer dizer, é importantíssimo, e sobretudo numa ótica de saúde pública, não é? Que eu penso que é isso. Doutora, diga-nos uma coisa, até porque nós temos no nosso, como tema do nosso programa, é meios de diagnóstico in vitro. Isto lá para casa, se calhar, ainda faz muita confusão. Estamos aqui a falar de análises clínicas, mas depois o tema do programa é outro. O que é que isto significa? Que diferença é que há? Se é que há diferença. Teoricamente, não é teoricamente, enfim, é um conceito, não é? Um conceito de que o laboratório não faz diagnóstico in vivo. É precisamente o contrário de uma coisa que é feita in vivo. Nós não fazemos provas ao ser vivo que está ali e que fica à espera de um resultado no seu próprio corpo. Existem, por exemplo, os clássicos testes PRIX que se fazem na pele, etc., para as alergias. São testes in vivo, mas estes são testes in vitro, em que nós tiramos uma amostra do soro, do plasma da pessoa e utilizamos pequenos enfim, frasquinhos, digamos, que não são de vidro, são de plástico, analisámos-los e, portanto, é por isso que se chama in vitro. Está dada a explicação lá para casa. Doutora José Carapeto, bem-vindo também, está aqui como representante da Apifarma, digamos assim, em todo este processo. Este estudo está de encontro, vai de encontro àquilo que a Apifarma tinha mais ou menos na sua ideia de que seria este o conceito que agradaria a médicos e a profissionais de saúde em geral, e a utentes ou não? Ou o estudo trouxe aqui algumas novidades que vocês não estavam à espera? Boa tarde. Em primeiro lugar, o objetivo do estudo achamos que está a ser atingido, não só através deste tipo de programas, como os resultados do mesmo, ou seja, a percepção de que os utentes são cada vez mais exigentes com a questão dos cuidados de saúde. Por exemplo, um dado que aparece relevante é que, a seguir ao desemprego, neste contexto atual de situação de crise, é que as pessoas, enfim, foi-lhes dado várias questões em termos do que é que as preocupam. A seguir ao desemprego, a questão dos cuidados de saúde foi o segundo item mais valorizado pelas pessoas. Isto mostra, digamos, que, portanto, porque a empresa teve o cuidado de fazer, digamos, não canalizar as opiniões das pessoas, como é óbvio, mas colocar questões completamente em aberto. E essas questões abertas, por exemplo, deram esta demonstração. A questão depois que se coloca, e é o sentido deste tipo de intervenção aqui junto às pessoas, é que as pessoas têm a percepção de que é necessária a prevenção, mas depois é um bocadinho como nesta fase de incêndios, em que todos depois dizemos que é necessário prevenir, mas depois os anos passam e depois nada se faz. E efetivamente, para além da percepção que as pessoas têm de que é importante a questão dos diagnósticos, é de facto importante que haja um maior acesso a este tipo de intervenção, na medida em que tem havido uma redução, a prevenção não é propriamente um custo, porque permite, e já se quisermos até entrar em análise do âmbito financeiro, permite até reduzir de alguma forma com isto ao Serviço Nacional de Saúde, se houver uma prevenção atempada de um conjunto de patologias. E, portanto, digamos, muito relevante para a Apifarma e para as empresas associadas da Apifarma nesta área das análises clínicas, que este estudo se tenha feito para haver uma percepção do que é real. Que não só os profissionais de saúde pensam e sentem, que como a população, aliás, foram 650 pessoas, portanto, de acordo com critérios que a empresa definiu para dar uma margem de fiabilidade ao estudo, ouvidas neste âmbito, e, portanto, as conclusões foram bastante interessantes. Foram boas. Doutora Marisa, vou voltar à senhora com uma questão que poderá ser problemática. A redução de prescrição dos meios complementares de diagnóstico e, não sei, análises clínicas neste caso. Foram por aí também? Fizeram uma análise aqui? Conclusões chegaram? A conclusão que chegámos foi, de facto, que há uma redução. Há uma redução. Portanto, os médicos prescrevem pedem menos meios complementares de diagnóstico. Há uma racionalização muito grande e a perspectiva é de que, no futuro, essa redução seja ainda maior. E isso verifica-se mais no hospital ou será relativamente aos laboratórios convencionados? Nós entrevistámos responsáveis por laboratórios públicos, laboratórios privados, hospitais públicos e privados, e de facto não há diferenças significativas. Portanto, há uma redução pura? Pura, exatamente. Doutora Maria José, o que é que isto quer dizer? A doutora Marisa aqui ficou com o trabalho facilitado.
O que é que isto significa de facto? É uma Porque a conclusão primeira que nós temos de chegar, e quem nos está a ouvir certamente tem esta conclusão também, é que os doentes e os médicos estão a dizer que é importante terem acesso ao meio complementar de diagnóstico, que é a análise clínica, mas por outro lado pedem menos. Portanto, alguma coisa aqui está errada, não bate certo, digamos. Há muitas coisas que se passam e a leitura não é linear e não é simples. A palavra de ordem, diria que desde há uns anos para cá, que é a racionalização. Todos nós ouvimos essa palavra. A eficiência financeira e a racionalização é uma doença crónica e infecciosa. E, portanto, de facto, é evidente que isso já nos entrou na nossa prática e depois também é evidente que nos anos das vacas gordas havia muita medicina defensiva, não é? E a medicina defensiva, de facto, depois criou alguns hábitos e alguns vícios que é preciso contrariar. As coisas na vida são um bocadinho assim, andam em extremos, não é? Eu acho que é preciso encontrar a virtude e o equilíbrio. Eu que pratico a minha especialidade em ambos os locais, tanto numa estrutura pública como numa estrutura privada, aquilo que eu tenho a dizer é que sinto isso mais nas estruturas, eu não diria privadas, porque eu não gosto efetivamente do termo, e também gostava de clarificar isto aqui, para que as pessoas, enfim, que nos estão a ouvir, tivessem um bocadinho a percepção que às vezes há um bocadinho a caça às bruxas também. Nós não somos estruturas privadas, nós somos estruturas convencionadas e que nós existimos desde o final dos anos 80, dos anos 70, precisamente para suportar as carências enormes regionais a nível do nosso país, que o SNS, à época ainda emergente, tinha e que continua a ter e que não foram colmatadas. E, portanto, somos estruturas convencionadas e o âmbito da nossa atitude prática privada é limitadíssima, privada pura. Pronto, portanto, dependemos de facto dos contratos com a SNS e dependemos dos seguros. Mas voltando ao nosso assunto, eu diria que na minha prática, comparando as duas, o impacto é muito maior nos convencionados do que é na prática hospitalar. É isso que sinto. Porque a ideia do Governo também tem sido um bocado essa. Tem assumido tal caça às bruxas que eu há pouco me referi. Tem assumido isso, vamos fazer, porque temos capacidade de resposta no setor o peso que o setor convencionado tem nisto tudo é muito pequenino, porque o peso que o setor público tem nas análises é muitíssimo superior ao peso que tem o setor convencionado. E depois, da minha prática, iria continuar para lhe dizer, todos os dias no laboratório, não diria todos os dias, mas se calhar todos os meses acontece, nós, pessoas especialistas de laboratório, dirigimos aos serviços e questionarmos diretores ou colegas ou especialistas das 3 resmas, das 3 páginas de análises que foram prescritas. Claro. E muitas vezes já aconteceu perguntarmos, o doutor não tem um doente, tem um tratado, porque tem as doenças todas. Percebe? Claro, portanto, pois, é complicado, é muito complicado. Como é que se faz? Como é que se dá a volta a esta situação? Nós, especialistas, temos algumas soluções para isso, mas enfim, mas tem que haver vontade política e não só para isso, e a nível das administrações também. Nós achamos que devemos, de facto, deve haver comissões de consultoria entre patologistas e especialistas das diferentes especialidades, em que nós possamos, de facto, a nível hospitalar, e que depois pode também ser exportado para o sistema convencionado, estabelecer formas de racionalização desses custos, portanto, com algoritmos, com perfis, com controle de redundâncias, enfim, um conjunto de equipamentos e referências e ferramentas que existem para que isso haja, de facto. E é importante fazer um controle dos custos, não estou a dizer que não. Claro que importante é fazê-lo. Já voltamos a este tema, até com o Dr. José Carapeto. Antes, vamos fazer uma pausa aqui no estúdio e vamos à rua. Vamos ouvir os interessados diretamente. Deixarmos o estúdio e vamos ver o que é que as pessoas que se cruzam connosco na rua têm a dizer sobre a forma como todo este processo está a ser equacionado, gerido e que mais-valia é que tem com os meios complementares de diagnóstico / neste caso, as análises clínicas. Costuma fazer análises clínicas? Sim. Com regularidade? Com alguma regularidade, sim. Estive durante 20 anos sem ir sequer ao médico. E porquê? Porque não tinha tempo. E porque não ligava à minha saúde. E ao fim desses 20 anos tive que ir porque tinha uma depressão. Entretanto fui fazer exames clínicos e detectaram-me 2 cancros logo, malignos. Análise de rotina? Também, às vezes. E é você que tem essa iniciativa ou é o seu médico que prescreve? Normalmente é o médico. Análises de rotina? Não, análises de marcadores porque tenho cancro. Portanto, são prescritas pelo seu médico. Exatamente. Acha que as análises clínicas são muito importantes ou pouco importantes na detecção precoce de uma doença, por exemplo? Acho que são importantes, obviamente. Acho que sim. Claro, sem dúvida. Sem elas não sabemos se está a progredir, se está a regredir. Acho, sem dúvida alguma que acho.
porque foi um choque muito grande, porque eu em 20 anos nunca tive uma constipação, nunca tive nada, não tinha dores, não tinha nada. Com as restrições financeiras atuais, os médicos prescrevem menos? Sim, Isso pode ser prejudicial para os utentes, para os doentes? sim, sem dúvida. Muito prejudicial. Muito. E tiram as isenções e depois marcam baixas juntas médicas que nunca mais marcam e é muito complicado. As pessoas acabam por ficar mais doentes porque não têm dinheiro para se dirigir aos hospitais. Eu penso que não, as pessoas podem não fazer, não é? Com tanta regularidade devido aos custos. Mas os médicos tentam sempre, atender à saúde das pessoas, não é? Pode ser prejudicial para os utentes? Ai, certamente que sim. É uma área onde não devia haver corte? Penso bem que não. A área da saúde, porquê? Sim, exatamente. É uma área onde não havia de haver cortes. Porquê? Porque está a saúde das pessoas em jogo, não é? Para mim, a área da saúde, educação, não devia haver corte nenhum em nenhuma parte do mundo. Especial Saúde de volta aqui ao estúdio hoje para falar de diagnósticos in vitro, análises clínicas na sequência de um estudo que prova que em momentos de contenção financeira o recurso a estes meios complementares de diagnóstico representa um instrumento eficaz de poupança para o sistema de saúde. Isto é verdade, não é, Dr. José Carapete? Poderia ser por aqui. É verdade, existem estudos sobre essa matéria, não só a nível nacional como internacional, portanto, especialistas em saúde pública, que têm, em vários estudos, apontado para esta situação. Eu já agora aproveitaria aqui para fazer uma ligeira separação sobre o conceito de meios complementares de diagnóstico, onde efetivamente as análises clínicas se inserem, mas quando olhamos, e portanto muitas vezes o poder político fala em meios complementares de diagnóstico em termos globais, a componente da análise clínica, e é desta que estamos a falar, e é deste estudo que estamos a falar, digamos que, do ponto de vista de custos e do ponto de vista de investimento, muito menos relevante e com um impacto bastante significativo. E, portanto, talvez, se falarmos na análise clínica, até porque sobre esta matéria que aqui estamos a falar e que se do estudo, porque quando depois falamos de meios complementares de diagnóstico, e é natural que há vários, não é? Claro. Estamos a falar dos TACs e de um conjunto de equipamentos de elevado investimento e que, efetivamente, comparado com as análises clínicas em termos de próprios custos para o Serviço Nacional de Saúde, são completamente diversos. Com esta referência, de novo, de que numa análise custo-benefício que é feita em N estudos que existem sobre a matéria, está provado, digamos que, a importância da prevenção e a importância deste tipo de abordagem, sem este critério, enfim, bastante de contenção que temos visto, que a médio prazo poderá ter custos mais elevados. E esta mensagem é mais uma mensagem também para o público em geral, porque eu julgo que é para as pessoas que nós estamos a falar. Enfim, talvez também para o poder político, mas é a questão dos utentes que têm a percepção da importância da análise clínica, transmitir essa percepção ao seu médico de família, porque efetivamente este tipo de racionalização para a pessoa pode ter efeitos a médio prazo. Há muitas situações que depois são diagnosticadas tardiamente e, portanto, é muito relevante que a questão da análise clínica seja colocada. Hoje em dia as pessoas recebem uma folha de papel, não vão ao médico e é importante que percebam que essa folha de papel pode ter lá um conjunto de leituras que tem a ver com a sua saúde e o seu estado de saúde. É lógico, doutora Marisa, ajude-me, mas eu penso que isto também é correto. Isto que o doutor José Carapete está a dizer vem na sequência até dos dados que vocês apresentaram. 60% a 70% das decisões clínicas são tomadas com base nos resultados das análises clínicas. Ora bem, não sendo assim, as pessoas ficaram de alguma maneira preocupadas ou foram ouvidas nesse sentido com a redução destes pedidos ou não? Sim, as pessoas ficam preocupadas com a redução dos pedidos das análises clínicas
E há também outra percepção, que estávamos a falar do tal papel que a pessoa leva para casa, não é? E uma das perguntas que nós fazíamos às pessoas era: o que é um bom médico? Sim. E realmente um bom médico é aquele médico que prescreve análises. Se eu vou ao médico e o médico não prescreve análises, provavelmente não é um isso bom médico. Isso virou até anedota há vários anos. Mas é de facto isso, não é? Mas os médicos também se sentem confortáveis com o pedido de análise, logicamente, não é? Isso também chegamos a essa conclusão. Portanto, há aqui uma dualidade de sentimentos que vai no mesmo sentido, na mesma determinação. Se isso falha, e o problema está aqui, se isso não é feito, que problemas é que isso pode ter no futuro para o doente? A própria saúde, com certeza, a própria não é? saúde, com certeza. Portanto, é isso que temos de estar com algum cuidado, não é, doutora Maria José? O que a doutora estava a referir agora, a doutora Marisa, faz-me pensar no seguinte, que é... há que separar, de facto, aquela que é a medicina defensiva que eu há pouco referia, não é? E a medicina defensiva é essa, de facto, tem custos e são custos desnecessários. Mas, no entanto... O problema é saber onde é que começa uma e acaba a outra. Exatamente, mas, no entanto, qualquer médico e doente ou utente de qualquer serviço de saúde tem a noção que a fronteira é muito ténue, precisamente entre uma coisa e outra. E porquê? Porque, hoje em dia, nós somos capazes, face ao poder que a ferramenta análise clínica tem, somos capazes de fazer diagnósticos e prever o risco de doenças a anos-luz do que éramos antigamente. Há pouco tempo, sei lá, 10 anos, diria eu, ou 10 anos não, estou a ser exagerada, mas há um pouco mais do que isso, a doença era quando havia sintomas à expressa, diabetes era quando havia... Hoje em dia, um caso mediático que foi muito falado, e eu penso que toda a gente aí, não houve ninguém que não tivesse tido conhecimento do facto do problema. Angelina Jolie, a questão da prevenção... Dos bracas, exatamente. Não é? E temos aí um caso em que vocês já vão para o futuro, já avançam no futuro. Precisamente. Nós nem estamos a falar disso, não é? Já nem é disso que nós estamos a falar. Estamos a falar de coisas pontuais que podem, de facto, fazer a diferença entre a saúde hoje e amanhã. Mas, Marina, repare, vamos pensar numa doente que fez os bracas e numa doente que não fez os bracas, não é? Que custo é que isso tem para o Sistema Nacional de Saúde, pronto, não é? Entre duas análises genéticas, o BRCA1 e o BRCA2, fazer uma excisão bilateral da mama, um internamento de uns dias, uma coisa benigna, sem nada. E que custos é que tem uma doente com um cancro da mama que vai fazer não sei quantas, que vai ter, não é? E os custos que tem para a sua família, e os custos que tem para a sua absentismo, para além de falar do resto. Para tudo, para a sua vida. E para a sua vida, que é uma vida que se vai perder, enfim, ou não. O que está aqui em causa é isso. O que está em causa é precisamente isso. Os profissionais de saúde dos hospitais, doutora Marisa, levantaram algumas questões relativamente ao poder das administrações, no sentido de controle das prescrições, ou não? Há efetivamente o maior controle das prescrições. O número de cruzinhas que se põe nesse papel é de facto muito controlado pela administração hospitalar. O que de facto também representa alguma preocupação, principalmente quando estamos a falar com médicos de clínica geral. Verificamos que essa percepção é muito superior do que quando estamos a falar com um médico especialista, que provavelmente recorre a outros meios. Claro. Embora também se... Também sim, no hospital sente-se e no centro de saúde mais ainda. Mais ainda. Doutor José Carapeta, então no centro de saúde ainda é mais problemático. Sendo mais problemático, o doente, sendo o centro de saúde a porta de entrada do sistema, o doente está muito mais sem base. Exato. Para poder fazer, de facto, uma prevenção, claro. Como deveria. Mas essa redução é sentida ao nível das empresas, também. Que de facto constatam, portanto, esse tipo de situação, que do nosso ponto de vista isso não tem nada a ver com lucros ou com vendas, ou com, não é disso. Não tem a ver com a saúde, não é? Estamos a falar com a saúde. Estamos a falar com a saúde e estamos a falar com uma redução de diagnóstico que, repito, enfim, talvez a médio prazo vai certamente ter consequências em termos de saúde pública. Claro, Se continuarmos neste caminho, vai ter consequências em termos de saúde pública. E o que é importante aqui é que os próprios utentes tenham a sua, enfim, e hoje em dia a opinião pública é muito importante, e enquanto utente individualmente, ou enquanto até as associações de doentes, assumem uma posição do interesse que a análise clínica tem em determinadas patologias e a necessidade que há,
sem exageradamente empolar e com toda a racionalização que estamos todos de acordo que tem que ser feita, sem empolar custos, mas não com este corte abrupto e muitas vezes sem sentido, que, repito, a médio prazo, todos os estudos indicam, vai ter repercussões no estado de saúde da população portuguesa, até numa fase em que todos nós sabemos, e os estudos indicam, em que a população está mais envelhecida e em que, portanto, este tipo de situações é cada vez mais necessário para prevenir, como o povo diz, prevenir antes de remediar. Sim, é isso, doutora Maria José. Eu, por acaso, gostava a esse propósito também de acrescentar aqui um pequeno exemplo e que se passou comigo diretamente. Ou seja, eu visitei e visito ainda, também na qualidade da minha especialidade, alguns centros de saúde. Eu não lhe sei dizer, e de facto não tenho isso bem presente, se eram SFs e que tipo de SFs é que eram, ou se eram centros de saúde, porque sei que há diferenças nisto que eu lhe vou contar. Mas sei que um determinado tipo de centros de saúde estão restringidos a um painel de análises que podem prescrever e têm no seu software, exatamente, e têm no seu software um limite de análises por patologias que podem prescrever. E vou-lhe dar o exemplo da doença celíaca. A doença celíaca, que é uma doença tão multiforme, cujo diagnóstico clínico é tão difícil, porque efetivamente é muito multiforme, não é fácil, as pessoas podem arrastar-se anos sem fim, com saber o que é que tem. uma falta de esmalte dentária e têm uma doença celíaca, ou a vomitar, ou com isto ou com aquilo, enfim, ou com uma infertilidade, anos sem fim, a serem seguidos por vários médicos sem um diagnóstico, e no centro de saúde, que é a dita porta de entrada que a Marina referiu, só podem pedir o anticorpo antirreticulina. Ora, o anticorpo antirreticulina, porque é o único centro de saúde que aquele tipo de centro de saúde permite pedir. Não é específico, não tem sensibilidade, não tem nada, não serve para o diagnóstico. Claro. Mas é um gasto, porque a análise mais barata é um gasto que o Estado, naqueles centros de saúde, optou por ter e não aceita outro. Portanto, basicamente não se faz um diagnóstico. E o doente continua no sistema. Pode-se gastar dinheiro a fazer uma coisa que não serve para nada. Portanto, completamente ao contrário. Por isso é que eu digo que tem que haver comissões sérias a trabalharem sobre esse assunto, para criar, de facto... a sua ideia era criar, de facto, aqui uma comissão que fizesse uma avaliação correta. Comissões entre várias especialidades. Entre várias especialidades, exatamente, claro. Também concordo, Dr. José Carapito, é um bocado por aqui? Concordo perfeitamente, acho que sim, não sou especialista na matéria, a minha formação não é essa na medicina, mas concordo perfeitamente com a doutora, que é por ali. Estas coisas têm que ser analisadas com critério e com fundamento. Ficou-nos aqui a ideia de que, de facto, tanto médicos e profissionais de saúde quanto doentes estão de acordo. As análises clínicas são uma mais-valia, quer na prevenção, quer na detecção de doenças, e, portanto, só falta aqui a equacionar de que forma é que se deve fazer a transição para controlar custos, sim senhor, mas continuar a dar qualidade de vida aos doentes. É isso, penso isso. Se tivéssemos de fazer um resumo, seria por aqui. Muito obrigada aos três por terem estado.